abrir até o site aqui, mas eles estão fazendo esse trabalho pro bono ou é uma empresa que faz assessoria? Oi, Maria Helena, tudo bem? Tudo bom, André? Tudo jóia. Não tem custo, na verdade, a gente, desde, eu acho que de 2019, a gente faz parte de uma iniciativa deles que chama Seeds for Forest. Ah, sei, eu já participei até de um evento com eles. Isso, então é no âmbito dessa parceria, né, do que eles têm de fortalecer os municípios. No Brasil, acho que são 10 cidades brasileiras que estão contempladas pelo suporte deles, e é um suporte técnico, né, então eles angariam horas técnicas lá, recursos, né, para subsidiar cidades em relação ao fortalecimento aí dos seus projetos, né, principalmente vinculados, porque a gente tem as áreas verdes e tudo mais. Então, a gente já tinha um suporte com eles para outros projetos, e quando a gente, né, fez aí um contato, falou, olha, a gente sendo uma cidade aí vinculada a vocês dentro dessa iniciativa, a gente está revisando esses planos, seria interessante para vocês nos apoiarem tecnicamente, principalmente toda essa parte de metodologia, de alinhamento estratégico entre secretarias. Eles têm um suporte de geoprocessamento muito forte, né, assim, Sistema Expertise é uma instituição bastante técnica, então eles toparam, acharam super interessante. Aí no âmbito do Seeds for Forest, eles têm dado esse apoio aqui para o nosso processo de revisão. Uhum. Eu entrei aqui no site deles e eles realmente fazem muita coisa. Eu estava só interessada em saber se era mesmo uma ONG ou se era pro bono, né? Ok. A gente tem algumas perguntas que vieram de ontem, né, Jefferson? Mas você vai colocar, por favor, quando é propício. Tá no mudo, Jefferson. Isso. O assunto que a gente começou a ver ontem, Marilena, a gente vai ter que discutir numa outra situação. Foi isso que nós alinhamos aqui no começo, tá? Porque é um grupo diferente do grupo que está aqui. Né? Então tem mais essa frente aí para a gente trabalhar. Eu acho que, assim, a princípio, né, eu estou vendo assim, alguns pontos aqui dessas atividades desse cronograma que são pontos mais sensíveis e que acho que mereceria a gente acho que vocês vão aprofundar isso depois, né? É para saber do que se trata e saber como é que a gente vai fazer. Eu acho que seria essa questão não sei, do relatório situacional, né? Esse mapeamento, não sei, agora eu anotei aqui, mas não sei onde é que vai estar aqui. O item 5, né? Mapeamento dos atores. Também eu acho que é uma coisa bastante importante que a gente gostaria de esmiuçar ele para saber como é que vai ser feito isso e para eventualmente propor coisas, né? Essas oficinas de contribuição da sociedade, que já é o item 12 lá, também é outro desses pontos que a gente poderia ver, até, não sei, uma coisa que me preocupou aqui um pouquinho foi que essas oficinas voltadas para a população estão situadas em meses que não são meses que a gente encontra gente, né, para discutir essas coisas, né? Mas eu acho que é um dado importante. E eu acho que a gente poderia depois, nessa questão das audiências públicas, a gente ver direitinho, discutir o formato, né? Não sei se vocês acompanharam as discussões agora dos resíduos sólidos, né, que a gente também participou, que o formato das audiências públicas deixou um pouco a desejar e que a gente acabou montando um outro modelo. Talvez a gente possa fazer uma discussão para alinhar os tipos de modelo para que garanta que nessas audiências a gente consiga ter uma escuta, né, uma escuta mais atenta e escutar mais vozes, né, quanto mais vozes possíveis aí para a gente finalizar. Então, acho que o que eu teria para ressaltar de pontos sensíveis que eu acho que o CODEMA precisa, né, mandatório,
participar são esses três pontos. E deve haver mais aí, mas a gente pode ver pontualmente depois. Eu gostaria de saber se mais algum dos meus colegas tem alguma coisa para... que o Glauco tem escrito ali, né? Não? Eu quero dizer sim. Bom. Estava sendo estranho. Oi? Eu estava sendo estranho, estava muito quieto. Eu até perguntava se estava doente. Não, no item 7, o relatório situacional dos planos ambientais, foi dito que talvez tenha um atraso em função de envolver outros órgãos aí. Eu acho que me corrija aí se eu estiver errado, o atraso dele complica, vai resultar no atraso da meta dos outros, do 8, 9, 10 até o final. Eu tenho uma preocupação que é a seguinte: se esse item 7 atrasar em função de motivos alheios à nossa vontade, e com a possibilidade de também atrasar as outras etapas, isso pode trazer uma frustração e gerar uma enxurrada de críticas pelas pessoas que venham a participar nas etapas seguintes e gerar um clima um pouco mais conturbado, mais quente na coisa. E aí vem a prejudicar o trabalho final. Então, a minha proposta seria, se já alterasse, como o Geraldo falou, ele acha que atrasa um mês, né? Se já alterasse o cronograma todo, dando mais 30 dias aí para todas as atividades, porque se conseguir adiantar, maravilha. Se der o problema que o Geraldo está prevendo, já está tudo mais ou menos equacionado. A outra coisa que eu gostaria de propor é que esse decreto, antes de ser assinado, seria interessante ele passar pelo CONTEMA para a gente dar uma olhada, porque se a gente for propor alguma alteração, alguma coisa, ela é feita antes dele virar realidade. Porque senão, depois de assinado, a gente toma ciência, aí tem alguma coisa que quer mudar, aí não consegue mudar, porque é um decreto, aí cai naquele... e vai impactar todo o processo pós-decreto em função de uma, sei lá, eventual problema aí. Pode ser até que alguém queira judicializar a coisa. Seria essas duas propostas aí. Então, eu tenho uma outra questão, acho que é uma questão mesmo para o Geraldo, para o pessoal, não sei quem puder responder, que eu acho que é um pouquinho essa preocupação do Glauco, para que vocês pudessem definir para a gente quais são os caminhos críticos desse cronograma, né? Quais são as atividades que sem as quais as outras não se encaixam e quais as que podem ser em paralelo. Porque no projeto, né, como na vida, a gente tem que se acostumar com planos A, B e C, e aí saber os caminhos críticos é importante para que a gente possa saber coisas que a gente pode pular, coisas que a gente pode fazer em paralelo e coisas que a gente não pode fazer em paralelo, porque depende daquele item para seguir adiante. Acho que era importante a gente saber isso também. Perfeito, Jefferson, Glauco. Eu acho que muito do que vocês colocaram a gente vai falar um pouquinho agora, né? Inclusive a gente vai ter uma visão do caminho crítico, mas ele é uma proposta grande, então ela vai ficar muito pequenininha, né, aí no slide, mas eu acho que o Juliano consegue criar depois um PDF e enviar para vocês por e-mail, porque daí é possível vocês não perderem a resolução, aproximar e entender, né, essa visão geral aí do caminho crítico. Eu vou pedir então para o Juliano para voltar no primeiro slide. Pode ser, Juliano? Eu não sei se você quer fazer algum comentário aí final sobre o cronograma. Juliano? Valeu, Geraldo. Então, eu anotei aqui, são boas sugestões aí, né, que o Glauco trouxe, né, para a gente pensar. Aí tentando responder um pouquinho aí que essa questão das quais são o caminho crítico, né? São as atividades críticas aí, vamos dizer, né? Na verdade,
o processo de planejamento ele é complexo, não é algo linear, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente pegar aí em número das atividades, né? Da atividade 2 até a atividade 9 aí, né? Existem ainda ações que estão sendo realizadas, né? Então, vamos dizer assim, a gente está fazendo aí quase 7 ou 8 atividades aí meio que em paralelo, né? E simultâneas. Mas assim, o ponto crítico mesmo é esse item 7, que é a base, né, como o Glauco trouxe, a base de todo o processo aí, né, para essa revisão é esse relatório estacional que vai nos trazer, né, o raio-x como o Geraldo trouxe, né, do que foi realizado nesses 5 anos, né, a gente vai olhar para cada programa, índice, indicador e vai dizer o que avançou, o que não avançou. Então, essa é a base, a partir dele que as outras atividades vão girar em torno, né. Então, o que o Glauco traz bastante sentido que esse precisa ter um carinho, cuidado maior aí, nos prazos, né, porque envolve aí bastante articulação, né, com vários atores, né. Então, eu só queria complementar isso. Eu vou voltar lá para o início da apresentação, que daí vocês vão poder ter uma visão mais detalhada desses processos aqui, que está contemplado, muitas delas já dentro do roteiro. Eu vou voltar lá, Geraldo, daí você segue aí, beleza? Tá sem o áudio, Geraldo. Eu estava com o microfone desligado. Pessoal, o seguinte, o roteiro metodológico ele é bem extenso, né? Então eu vou estar passando mais rápido. Qualquer momento, eu não vou estar enxergando vocês, mas a qualquer momento vocês abrem o microfone e falam, opa, peraí, para aí, volta nesse item, esse item a gente quer discutir um pouquinho melhor, e eu vou parar em alguns que vocês já comentaram, que é de maior interesse, e principalmente na questão da participação social. Pode ser assim? Perfeito. Todos visualizando, né? Permite uma Beleza, pode sim. Então, uma intervençãozinha rápida aí. Acredito que esse material, né, esse roteiro, a gente está numa versão preliminar, né, em vias de finalizá-lo, tem alguns pontos aí que a gente precisa concluir, né, inclusive que o Glauco já trouxe, né, o Jefferson da participação social, tudo. Então, acredito que vale a pena mesmo a gente focar nesses assuntos que merecem mais atenção, porque o material depois a gente pode enviar essa versão preliminar para eles olharem como um geral, como um todo, né. Então, é só essa questão. Nesses pontos a gente parar dar uma atenção maior, mas o material a gente vai enviar depois para todo mundo. Perfeito. Bom, então além dos 3 planos, também tem uma visão do clima e um programa do plano de saneamento básico, que é o saneamento rural. Então, esse é o escopo da revisão dos planos, né? Então, a coordenação do projeto é da Secretaria do Verde. A Ângela e o Juliano compõem uma coordenação geral, junto com algumas coordenações setoriais pelos planos, né? Então, eu estou na de recursos hídricos, outros colegas, né, estão nas áreas verdes e os demais na educação ambiental. A gente está com expectativa que na semana que vem seja publicada a portaria. A portaria envolve praticamente todas as secretarias e pastas, né, autarquias, administração direta e indireta da prefeitura, né? Essa foi a sugestão do nosso apoio técnico do WRI, para que participasse do alinhamento estratégico e discutisse, né, todo esse planejamento de forma conjunta. Pode passar. A gente tinha discutido um pouquinho lá atrás, há 2 meses atrás, esse slide que eu lembro bem, né, que era uma proposta de sumário. A única coisa diferente aqui que entrou de novo foi o item 2, alinhamento estratégico, né?
a gente estava, o item 2 era objetivo, né? Então o objetivo ele foi construído aí dentro desse alinhamento estratégico que eu vou mostrar para vocês. E aí a metodologia do trabalho como um todo, né? Os eixos temáticos, né? Que seriam basicamente os programas de cada plano, a ideia que a gente tem como processo participativo, cronograma de trabalho que a gente já viu, como a gente divulga os resultados, formaliza e a bibliografia. Pode passar? Então, um pouquinho da contextualização, né, que esse item a gente já discutiu bastante, da importância dos planos ambientais como instrumento para desenvolvimento contínuo da qualidade ambiental do município de Campinas, né, e permite, inclusive, uma visão integrada dos diversos aspectos ambientais e significativos existentes em Campinas. O quadro 1, a gente também já bateu bastante nele, a gente já apresentou em outras reuniões, que aparece de forma muito resumida e visualmente estratégica, os 4 planos, do verde, de recursos hídricos, de educação ambiental e de saneamento, os horizontes, né, da temporalidade, do prazo de revisão, os produtos, questões de participação social, o objetivo de todos esses planos, né, e a questão dos programas também de cada um. Pode passar? Então, além de estabelecer, então, alguns princípios e diretrizes norteadoras para a elaboração e implementação de normas legislativas e administrativas, né, de âmbito local, relacionadas às questões ambientais, os planos ambientais formalizam um conjunto de programas e ações ambientais, mediante envolvimento de instituições públicas e privadas, com estabelecimento de metas e indicadores, definição de forma de implementação desses programas, com alocação de recursos humanos, financeiros e organizacionais, bem como os mecanismos de controle e avaliação, visando a melhoria contínua. Então, a gente bate bastante nesse projeto de revisão, nessa questão do controle e avaliação, né? Então, criar uma sistemática de acompanhamento de avaliação dos planos ambientais, né, que estão consolidados atualmente, inclusive, em lei complementar, como é o caso da Política Municipal de Meio Ambiente, que tem como instrumentos da política os planos ambientais. Pode passar? E aqui a gente entra, então, na metodologia propriamente dita, né, de alinhamento estratégico. É uma metodologia de gerenciamento de projeto, né, que está totalmente conectado a um alinhamento, né, e suas governanças. Antes mesmo da fase de iniciação, é fundamental conhecer objetivo, visão, risco, valores que se espera de um projeto. Para qualificar o planejamento, algumas questões devem ser claramente respondidas. Então, a ideia dessa oficina foi responder algumas questões, né? Qual que é a visão de sucesso, objetivo do projeto, público-alvo, fatores críticos de sucesso, forma de agregar valor no projeto, riscos, a operação está preparada, conhecendo todos os passos para atingir o êxito. A gente sabe que não é tão simples responder essas questões, então a metodologia foi dividida em 5 tópicos, né? Então, primeiro, define-se a visão do projeto, uma declaração de visão, os critérios de sucesso, mapeamento de atores, de risco e construção do caminho crítico. Pode passar? Então, essa é a nossa visão do projeto. Esse é o item mais importante, né? O que a gente quer? Até julho de 2022, a cidade de Campinas contará com seus planos de recursos hídricos, educação ambiental e do verde, revisados de forma integrada e participativa. A revisão deverá considerar as perspectivas de soluções baseadas na natureza, cidades resilientes e desenvolvimento sustentável, as orientações do plano diretor e a interface com as demais políticas públicas.
Então, essa é a nossa visão de projeto, visão de sucesso de projeto, né? O que a gente espera alcançar. Pode passar? Também definimos alguns objetivos específicos dentro dessa visão, né? Que deixa mais claro a importância da revisão dos planos, né? Corrigir distorções, aprimorar propostas e adequar metas, ações e programas dos planos, revisar e atualizar indicadores de desempenho, identificar se alguma meta, ação, programa não foi ou não será alcançada, e caso isto ocorra, avaliar os motivos, né, indicar responsável, considerar propostas alternativas e seus impactos em termos de prazo e custo, se houver. E incorporar a questão das mudanças climáticas, né, nessa temática de forma integrada e participativa. Geraldo. Pode passar? Geraldo, Pode falar. você pode voltar na página anterior? Você volta para isso. É essa mesmo. Tá. É que aí é um comentário que eu quero fazer, eu só queria ler de novo. Beleza, pode seguir. Obrigado, viu? Nada. Pode passar, Juliano. Mais uma. Critérios de sucesso, também foi elencado alguns, né? Fatores críticos de sucesso são pontos-chave que, quando bem executados, definem e garantem o desenvolvimento e atingimento dos objetivos do projeto. Em contrapartida, quando esses mesmos fatores são negligenciados ou ignorados, contribuem para o fracasso do projeto. Então, né, o grupo também, através da oficina, né, de toda uma mobilização, foi levantando, né, critérios de sucesso, né? Participação ativa e efetiva dos atores da administração pública, garantir meios para efetivar a participação da sociedade civil, a partir de discussões, diálogos, alinhamento de acordo com possibilidades e objetivos dos planos. Definir estratégia de fácil acompanhamento e monitoramento por indicadores e metas. Corrigir desvios, identificar e aprimorar e priorizar os programas-chave. Cumprir o cronograma estabelecido. Integrado com políticas públicas e agenda da biodiversidade e do clima. Incorporar indicadores de efetividade dos planos na redução das áreas de vulnerabilidade social do município, estabelecer ações prioritárias, considerando as áreas de planejamento e gestão do plano diretor, considerar orientações do plano diretor atual e a interface com as demais políticas, estabelecer ações prioritárias, considerando as microbacias, visando medir avanço em relação à conservação e recuperação ecológica. Pode passar. E por aí vai. No terceiro item, né, mapeamento e gestão dos atores. Então, quem são os atores? Então, a gente desenvolveu um mapeamento, né? Como estão categorizados, podem influenciar o êxito do projeto, qual o interesse, como devemos planejar estratégias para gerenciar os atores, criação de um plano de gestão dos atores. Pode passar? Então, essa é uma escala, uma matriz da gestão, né, dos atores, onde, de acordo com o interesse no projeto e o poder, né, de influência, vamos colocar assim, né, o poder de influenciar o projeto e o interesse desse ator no projeto, eles foram classificados em 4 quadrantes. Né? Se tiver um grande interesse e uma grande influência, uma alta influência, a gente entende que esses são os atores estratégicos, os atores-chave, e a gente tem que gerenciar de perto, tem que ter toda uma comunicação diferenciada com esses atores. E, na pior dos casos, aquele que tem pouquíssimo interesse ou pouco influência, poder de influência, a gente trabalha com uma proposta de apenas monitorar, né? De informar, se for o caso, né, e assim por diante. Pode passar? Então, foi feita uma oficina de mapeamento e de gestão, né? Ou seja, de enquadramento nesses quadrantes. Então, a gente começou a deslumbrar
dentro da administração direta, quais seriam as secretarias mais estratégicas, mais interessadas, que poderiam influenciar mais o projeto, que a gente teria aquele olhar de gerenciar de perto. Pode passar? Da mesma forma, a gente fez com a administração indireta, né? Pode passar? E também com os atores mapeados externos, né? Então, para vocês terem uma ideia, os conselhos ambientais, vamos colocar assim, né? Principalmente o CONDEMA, o CONGEAPA, de acordo com a metodologia que a gente usou para enquadrá-los, né, em relação a interesse e influência, ele junto com o GAEMA, o Ministério Público, né, e outras classes ficaram como os principais, né, com alto interesse e alta influência. Então, que a gente tem que estar mais próximo, que a gente tem que gerenciar de perto e ter uma estratégia de comunicação diferenciada. Pode passar? Considerando, então, todo esse mapeamento, aqui está em forma de planilha, que é mais fácil até de visualizar, da administração direta, todas essas secretarias, né, juntamente com algumas autarquias, né, administração indireta, como a INDEC, SANASA, FJPO, e também alguns atores externos, como o CONDEMA, a agência TCJ e o Ministério Público, a gente considera nesse quadrante estratégico de gerenciar de perto, de atores chaves. E aí a gente propõe canais de comunicação, né? Então, quem é da prefeitura tem e-mail @campinas, a IMA desenvolveu algumas ferramentas que ajudam na comunicação, que a gente vai estar trabalhando nessa interface de revisão integrada, né? Inclusive, essa plataforma hoje que a gente está usando da sala virtual também é uma plataforma da IMA, que ela desenvolveu para a gente fazer as reuniões. Para as autarquias que não são @Campinas, a gente não tem a possibilidade de trabalhar com em rede, né? Mas aí a gente vai trabalhar via e-mail, e com os atores externos a gente pensou em 3 ferramentas de comunicação, né? Os e-mails que a gente já vem trabalhando, o site e o SEI, né? O Sistema Eletrônico de Protocolo. Inclusive, a gente só está aguardando a publicação da portaria para iniciar o protocolo no SEI de revisão dos planos e começar a alimentar, então, esse SEI, né, que todos os atores aqui teriam acesso, né, de divulgação dos produtos. E uma estratégia aí de comunicação também, a gente entende que esses atores, então, participam da discussão e validação dos produtos, contribuindo com ações e interface dos programas, dos planos e programas. Pode passar? Aqui alguns exemplos dos demais quadrantes, né, manter satisfeito e informado, né, e aí algumas secretarias que então não ficaram como estratégicas, mas também é importante a gente mantê-las satisfeitas e informadas no processo de revisão dos planos. Pode passar? E aquelas que ficaram né, em monitorar, né, não tem um interesse significativo nem influência, né? Também foi mapeado uma estratégia aí de comunicação e possíveis reuniões. Indo para o quarto tópico, né, do alinhamento estratégico, é um mapeamento de risco dos projetos, né? Os riscos foram divididos em algumas temáticas: risco técnico, econômico, comercial, organizacional e político. Então, houve um mapeamento de mais de 25 riscos, né, que poderiam comprometer, prejudicar de alguma forma esse projeto da revisão dos planos. Pode passar? Também se criou uma matriz de avaliação desse risco, né? Então, uma multiplicação entre a questão da probabilidade de ocorrência com um impacto, né, desse risco no projeto, e aí a gente teria uma matriz de grau de risco que entre 12 e 16 seria de muito alto, né, a classificação desse risco, que é os que a gente deve focar
mais esforços, deve ficar mais preocupado, e riscos alto, médio e baixo, né? Pode passar. Então a gente fez todo esse mapeamento, aqui a gente traz de forma resumida só os que a gente considerou como muito alto, né? Mas existe todo o mapeamento desse processo dentro da oficina, né? Então alguns exemplos, né, de risco muito alto e que devem ser mitigados, né, com algumas estratégias, né? O principal, que foi muito próximo de 16, né, muito próximo do extremo, né, do muito alto, lá do grau máximo, vamos colocar assim, seria a equipe reduzida e não exclusiva para o trabalho, para esse projeto, né? Essa é a nossa maior preocupação. E aí existem outras, né, como dificuldade na articulação e mobilização e engajamento de outras secretarias, né, integração de secretarias, conflito de interesse entre secretarias e priorização de outros projetos, falta de discussão dentro da secretaria sobre o assunto, os representantes terem uma posição da secretaria e não individual, conhecimento insuficiente sobre os planos que estão sendo revisados. Então, com cada risco mapeado, a gente identificou uma consequência para o projeto, que basicamente reflete na qualidade e no prazo, no atraso desse projeto, e propostas, então, ações recomendadas que a gente chama para resolver esses problemas. Pode passar? E, por fim, dentro do alinhamento estratégico, o caminho crítico, né? Ou seja, o que o Jefferson comentou um pouquinho, né? Qual que é a sequência de atividades que ligam o início ao fim do projeto, ou sequência que devem ser concluídas nas datas programadas para que o projeto possa ser concluído dentro do prazo final. Podemos pensar da seguinte maneira: em um projeto as atividades dependem uma das outras para acontecer. Quando a atividade A terminar, inicia-se a B, depois a C e assim por diante. Nem sempre essa relação é tão simples, né? Pode passar. Como eu falei, né? Esse é o mapeamento total do caminho crítico, a gente não consegue enxergar numa única tela, então vai ser preciso ver ela num PDF, né? E aí ela é repartida em relação ao tempo, né? Que está em trimestres, na forma de coluna, e nas linhas, ações categorizadas no nível técnico, político, de comunicação e de participação social. Então, dentro de cada uma dessas categorias, foram pensadas, então, as atividades que têm que ocorrer, como que ela se conecta com as demais. Então, todo o caminho crítico do projeto, ele está mapeado, e foi o último exercício dessa oficina que teve o apoio do WRI. Pode passar. Então, finalizando o item 2, a gente entra na metodologia. A metodologia, ela traz uma proposta de trabalho para responder as questões, né, de como que a gente chega lá, como que a gente alcança o projeto, aquela visão de futuro que a gente quer, com base em que, né?